Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez, começando a arte de servir, esse podcast que a gente tem conversado sobre muitos assuntos semanalmente aqui. E esses últimos episódios a gente tem falado muito sobre contagem, tem sido um ponto importante da nossa conversa, tem sido contagem. E hoje nós estamos aqui recebendo, né, Ivanzão? Eu e Ivanzão aqui fazendo esse meio de campo aqui, fazendo esse bate-papo aqui. Hoje nós estamos aqui recebendo o grande Hugo Cruz. Isso. Com a cruz aqui hoje. Digo Hugo Cruz. Nossa cruz. Cruz pesada, né? Não, essa aí é boa demais. E aí, Hugo, tranquilão? Tranquilão. Obrigado pelo Opa! Obrigado pelo aceitar nosso Tamo convite. junto. Estamos junto aí, falando mais um pouco sobre contagem. Bora. Fala um pouco sobre você, Hugo. Quem que é o Hugo? Bom, Hugo Cruz, né? Que as pessoas me chamam, mas a maioria me chama de Hugão. Sou morador de Contagem da meu nascimento, né? E tenho uma trajetória política recente, né, dentro de Contagem, que fui desenvolvendo ao longo do tempo, depois de ter a oportunidade de morar em Nova Contagem, aí despertou algo em mim depois que eu fui para Nova Contagem. Morei um tempo em Nova Contagem, morei lá uns 6 anos, e as pessoas ainda insistem em dizer que eu moro lá, né? Sempre fazem essa pergunta, porque parte da minha vida eu sempre passo lá os finais de semana, os dias, né? E Você foi lá pra lá quando? Em que ano? foi em 96. 96, tive indo para Nova Contagem, conheci Nova Contagem. Foi com muita tristeza, porque quando eu saí do Eldorado, eu morava no Eldorado ali, frente ao Parque Ecológico, e morava com a minha avó vendeu a casa dela e fez com que a gente comprou uma casa pra gente em Nova Contagem e destinou a gente pra lá. Aí no caminhão da mudança era um lugar muito longe, que a gente nunca tinha ido ainda, né? E no caminhão da mudança eu vi passar matos e matos e matos e matos até chegar em Nova Contagem, foi com muita tristeza, mas depois que eu conheci o lugar, apaixonei pelo Não, lugar. é igual a gente vai pra... Quem conhece E, Nova Contagem não esquece jamais. e eu peguei uma fase de Nova Contagem que era muito ainda mal falado e tudo mais, vivi muito tempo lá com algumas questões de âmbitos de segurança, né? Mas que foi muito bom. A vida me conduziu para um lugar, parece que Deus que me conduziu para aquele local e me despertou para algo assim que pudesse desenvolver lá como homem, como ser humano. Fiz família lá, né? Encontrei minha esposa lá, Leandra. E a partir Ah, desse foi. Ela, projeto. ela era. Ela Sim, era sim. moradora lá de Nova Contagem. Isso, eu fui visitar uma igreja lá. Na época eu não era nem evangélico, eu era dark, né? Eu fui visitar uma igreja a pedido do meu irmão. E Você era Dark? eu era dark. Que isso, velho. E chegando lá, eu vi vários problemas Coisa que sobre o Gão que a gente não sabia. Só no Olha só. podcast que a gente consegue tirar essas então, pérolas mesmo, viu, velho? Eu aí sou pastor dele há um tempão, não sabia que ele era Dark, não, fui velho. dark, aí a galera do hip hop queria me pegar nas esquinas lá, eu sofri muita ameaça na época e tudo mais. Olha. Aí resolvi ir pra igreja, meu irmão falou, cara, volta pra igreja, porque do jeito que tá indo você pode se perder. Aí decidimos ir numa igreja e foi onde que eu conheci Leandro. E a partir dali nós constituímos família, estamos juntos há 26 anos, né? E hoje temos o Gabriel, a Duda, são pessoas espetaculares, filhos maravilhosos, né? Empenhados na arte também, muitos envolvidos com política também. Então, Nova Contagem mudou toda a minha trajetória, que eu jamais imaginei um dia me envolver com essas coisas e tudo mais. Foi duas coisas que despertou em mim um desejo político. Foi a banda U2, que eu me converti ouvindo a banda U2, Ó, e top. foi a ir para Nova Contagem que eu também acordei para uma vida que eu jamais. Que eu era muito introspectivo, sozinho, não tinha muitas relações. Fui dark, inclusive, por isso, né? Vim para o mundo do gótico para ficar mais isolado e tudo mais. Só que em Nova Contagem as coisas mudou totalmente. Aí a visão abriu. E o interessante você falar sobre a sua. Você já está trazendo essa questão da trajetória política, mas o que eu percebo é que a sua trajetória de se entender, né, um ser político, ela vem primeiro de um processo natural onde você se viu uma liderança comunitária, né, Hugo? Sim, sim. Houve o despertar, né? Despertar dessa consciência foi nesse momento que eu era de uma realidade, fui para uma realidade totalmente diferente, percebi que, cara, eu precisava fazer algo, né? Eu precisava ver que
existia algo para se fazer naquele lugar e que anteriormente eu não fazia e que me despertou, porque eu achava que eu tinha muitas necessidades, mas eu percebi que muitas pessoas padeciam de necessidades maiores que a minha e que eu poderia contribuir com isso, né? Poderia de alguma forma mudar a vida daquelas pessoas, mas que seja pouco, contribuir com elas com o pouco que eu tinha, mas dividindo, né? E acabou que isso foi criando volume, criando persistência, criando meios e estamos aí até hoje. A pergunta que eu ia fazer, uma vez que a gente muda para Nova Contagem, a gente tem uma percepção de novas necessidades, né? É praticamente uma cidade à parte, né? Nova Contagem tem mais de 100 mil habitantes daquela região. E a gente percebe muita coisa, desde das questões voltadas para, por exemplo, educação, escola, estrutura de escola, saúde, né? Nova Contagem tem uma coisa muito interessante, o que chama a atenção nossa Nova Contagem, diferente, por exemplo, do Eldorado, diferente do Riacho, por exemplo. O Riacho ainda ele é uma regional que ele está o tempo todo ligado ao Eldorado, né? A regional, por exemplo, ali, vamos pegar, o industrial, ele já tem, o Barreiro já Muito ligado ao Barreiro, né? muito ligado ao Barreiro. E ele já é um pouco, mas também um pouco mais isolado. Mas mesmo assim, a nível de shopping, comércio, metrô, tá tudo interligado ali, né? Quando você vai pro Nacional, o Nacional depende muito de Belo Horizonte, da Pampulha, né? Faz um mix ali com aquela região também. Você vai pro Tropical, Tropical tá muito ligado a Betim também, né? Petrolândia, regional. Petrolândia, Tropical, aí conecta com Sapucaia para Betim. Quando a Nova Contagem tá conectada ao quê? A nada, né? Tipo assim, você acabou Nova Contagem, a região ali, você tem uma mata antes e uma mata depois. Até Esmeraldas é muito longe. Então Nova Contagem teve que ser autossustentável, ela teve que ser. Então, ou ela tem um pouquinho de tudo, ou então as pessoas vão ter que andar 10, 15, 20 quilômetros para comprar uma peça de um carro, entendeu? Então, com isso, Nova Contagem desenvolveu uma certa autodependência, né? Tipo assim, independência, né? Tipo assim, no sentido de ter um pouquinho de tudo, né? Tem um pouquinho de tudo em Nova Contagem. A Carla fala, amor, eu saio aqui, eu compro tudo. A gente mora lá, já vai fazer um bom tempo já. A gente sai é difícil mesmo sair em Nova Contagem para procurar uma coisa, você não achar o que você quer, é difícil. Só uma coisa muito específica, que também você não acha em qualquer lugar também, no Dourado, em Belo Horizonte. Então você tem que ir nos lugares que realmente vende aquilo, né? Mas também a gente percebe também, por exemplo, muitos problemas, né? Problemas no campo social, né? Tipo assim, porque, por exemplo, Nova Contagem, nós temos um problema, né, em questão da empregabilidade, por exemplo. Né? A pessoa para ser empregada, por exemplo, em Belo Horizonte, por exemplo, para ser empregada no Eldorado, vai ter que calcular na rota dela, um deslocamento aí, talvez de... 1 hora para ir, 1 hora para voltar, né? Exatamente. Um morador do Eldorado que trabalha em Belo Horizonte já faz esse cálculo. Já fazia esse cálculo. Nova Contagem É o dobro, né? é quase o dobro. É quase o dobro desse tempo. Aumenta o custo da passagem da pessoa de ida, de volta, né? A questão da saúde. Tem uma estrutura de saúde Nova Contagem hoje que bem administrada, ela pode se tornar suficiente. Sim. Ela tem atendido, né? Tem algumas coisas para melhorar ainda. Educação, são muitas escolas, são muitas crianças, tem muita gente, né? Asfalto, tem muito asfalto em Nova Contagem hoje também, hoje, né? 70% de Nova Contagem está asfaltado. 70%. Mas o que na época que você chegou lá, que mais chamou a atenção de todos esses fatores políticos, sociais, econômicos, qual for? A galera hoje, outra coisa, uma pessoa que falou comigo, Cacá, Nova Contagem falta só um banco. Eu falei, não falta. Ele falou, por quê? Eu falei, porque agora o banco ficou obsoleto. Então, assim, na verdade... hoje o banco não é tão interessante para Nova Contagem. Não precisa, não tem necessidade mais. Hoje o banco digital, daqui a pouco não vai ter mais banco físico. O banco físico, ele tá ficando obsoleto. Então, tipo assim, a era que precisava de banco passou também. Mas foi uma dor daquela região durante muitos anos, muitas décadas, né? Não ter um banco, né? Não ter um banco. Depois, com a questão das lotéricas, diminuiu um pouco, né?
Mas até antes do banco digital dominar, talvez aí questão de uns 5 anos para cá, Não, tem estudo não, só. né, uns 3, 4 anos para cá, Tem dois, principalmente acho depois que. da pandemia, né, digamos assim, né, Acho que um o Banco marco Digital de é 2 anos. É é, o Pix que a, acelerou o Banco a Digital. turma sofria muito com essa Muito. questão de não ter um banco lá em Nova Essa Contagem. questão Era uma dor. ela se resolve numa ação política que é a questão questão lafundiária, né? Ou seja, uma vez que a gente tem políticas que resolvem essa questão fundiária, onde dão às pessoas o direito da moradia, porque ainda hoje não é lá, ainda hoje as pessoas têm um registro da casa, mas é um registro que não garante ela um banco se instalar lá, uma empresa se instalar lá, ou seja, ela tem o nome dela É coligado, verdade, é ela não verdade. tem um registro formal, ela tem um registro Para poder locar o imóvel? para alocar, para vender, para, vamos supor, financiar pela Caixa. Ela não consegue aplicar um habits lá porque ela não tem a questão fundiária resolvida lá. Um banco, por exemplo, não pode instalar lá porque as casas ou os comércios que tem lá, eles não conseguem fazer aluguel porque não tem um registro formal para se alugar. Uma empresa não consegue se instalar lá também por causa disso. Então é uma questão muito urgente para a Nova Contagem essa questão fundiária. Perfeito. Isso resolve uma gama de problemas de infraestrutura para o bairro e que os governos que passam pelas prefeituras, os vereadores e tal, eles não dão muita atenção para Deve isso. ser um pipinão, né? Deve ser um pipinaço, ou não? Acredito que não, porque depende só de uma assinatura, um plano diretor bem formalizado, bem entendido, bem desenhado, porque a região ela exige isso, ela tem carência disso, porque hoje, igual você falou, Nova Contagem você encontra de tudo. Eu tenho Tudo. amigos lá que iniciaram um comércio numa banca de revista, e a partir dessa banca de revista cresceram absurdamente, abrindo lojas de papelaria por vários lugares da cidade, nascendo em Nova Contagem. Tem depósitos lá que ficaram, pessoas se enriqueceram lá, com um depósito de construção, que abriram vários outros. Ou seja, ali circula um comércio muito forte Muito forte. e que precisa só desse movimento político para que as pessoas não tenham essa dificuldade de deslocar para trabalhar, por exemplo. Igual para uma pessoa que mora em Nova Contagem e trabalha em Belo Horizonte, é muito difícil ela É chegar muito no horário. desgastante. É muito difícil. Se tiver qualquer intervenção no trânsito, Atrasa. atrasa, ela não consegue chegar no trabalho. Sai muito cedo. Eu lembro que uma vez eu tive a oportunidade de ser gerente de um posto de gasolina lá no Sion, morando em Nova Contagem. E eu não pude exercer meu trabalho porque eu não conseguia chegar lá domingo. Não tinha ônibus domingo para chegar no meu trabalho, porque eu teria que estar às 6 horas da manhã. Então foi uma dificuldade. Pra você chegar num posto de gasolina às 6 horas da manhã, você sai às 4 da manhã. Eu tinha que sair 3 horas da manhã. 3 Que era lá horas no da Alto do manhã. Sion, o posto de gasolina. Pensou Eu não nisso? conseguia chegar. E você saía, que hora que ia? Até que horas? Eu ia até 7 da noite, chegava em casa quase meia-noite. Então, tipo assim, E saía 3 horas da manhã de novo. 3 horas da manhã de novo. Então, isso é uma realidade de várias pessoas dentro da Nova Contagem. Gente, é surreal. As Não, é pessoas, surreal. elas ficam mais tempo Dentro do ônibus. dentro do transporte público, dentro do ônibus, se deslocando do que Do que na sua trabalhando casa. E na sua casa, na sua própria casa na também, sua né? própria Com casa. seu filho. Então, essa questão fundiária, ela traria resposta para vários dramas que Nova Contagem tem, né? Tipo assim, da questão de infraestrutura, questão de empregabilidade, da questão de acessos, né? De supermercados melhores, de uma Araújo, por exemplo, uma drogaria Araújo se instala lá, uma raia. Não, isso aí que você falou, eu me lembrei realmente desse problema específico. 2014, 2015, eu estava na gestão municipal, eu participei de um processo de tentar levar uma agência de banco para Nova Contagem e a gente travou nisso, procurando imóveis que estavam regularizados para que uma Caixa Econômica, um Bradesco pudesse locar, né? Porque a questão que tem sobre o banco, as questões jurídicas, as questões legais são muito pesadas. Então, ele não poderia fazer uma locação de um imóvel que não estivesse 100% regularizado. E aí tinha dificuldade de se levar uma agência para Nova Contagem também por causa disso, né? Essa questão fundiária, eu acho que tem que ser uma coisa mais levada a sério pelas gestões e pelo trato político, né, da cidade. Eu acho que é o próximo passo, até atrasado, né, em relação à Sim, Nova sim. Contagem, porque, como você diz, Nova Contagem foi chegando o asfalto, foi chegando melhor comércio, foi chegando melhores serviços, né? Foi O chegando esgoto, que era uma serviços. coisa que não existia lá, o esgoto. Aí chegou o esgoto, serviços de saúde,
não somente a saúde pública, mas como até redes de saúde Sim. privada, né? Tem esse gargalo do transporte, mas, cara, quem mora ali em Nova Contagem há 10, 20, 30, 40 anos, ela tem que ter totalmente regularizada a posse, a propriedade da sua casinha, Sim, sim. né? Do seu lote, da sua loja, para poder alugar, para poder vender, para poder deixar de maneira mais tranquila a herança ali para o seu filho, né? Para o pro seu neto. Agora, mas tem duas coisas que eu queria falar uma coisa sobre o que o Hugo falou ali também. Ah, uma coisa que o Hugo falou ali também que eu acho interessante a gente falar. Eu acho também que é muito positivo, no meu ponto de vista, é, por exemplo, né? Araújo hoje, você falou da Araújo, né? Araújo é como o Leroy Merlin hoje, né? É tipo assim, Contagem e Eldorado tinha vários depósitos de construção, né? Nós tínhamos aí nossos amigos vizinhos ali, o Depósito Paraná, por exemplo. E vários. Com a chegada da Leroy Merlin, que é uma mega estrutura de comércio, né? Que tem que a competição de preço começa a ficar desleal, Tem variedade de produtos e competição de preço inviabilizou muita gente, muito comércio local, né? local, né? Então, por exemplo, as farmácias de Nova Contagem é de Nova Contagem, né? Tipo assim, Sim, vamos pensar assim, né? A Nova Contagem é o único lugar que você vai encontrar, em poucos lugares você vai encontrar uma padaria 24 horas, né? Tipo sim, assim, sim. aqui no Belvedere não tem padaria 24 horas aqui E Nova na região Contagem de em Nova Contagem, tem padaria 24 horas. Então, tipo assim, Araújo, ela é uma loja, é uma farmácia que ela tem um certo monopólio, né? Ela é meio sim. imperialista, né? Tem uma visão meio imperialista. Então, tipo assim, então tem coisas também que se for para Nova Contagem hoje, é prejudicial no meu ponto de vista. Para os comércios locais, sim. Porque, tipo assim, Nova Contagem pratica-se ainda uma coisa que é os donos das lojas serem de Nova Contagem. Não tem um shopping competindo com eles ali, né? A loja de celular é quem for melhor, a competição ali é leal, um com o outro ali. A loja as farmácias, elas estão se competindo entre elas também ali, entendeu? Não tem nenhuma uma Raia ou uma Araújo ali. O supermercado BH já tá lá já. O supermercado BH é fortíssimo, Nova Sim, Contagem, mas prejudica, de certa forma, os outros supermercados que são de Nova Contagem, né? Mas de contrapartida, a gente vê um problema nisso também, que esses comércios locais eles não conseguem absorver a demanda de empregabilidade, né? Tipo assim, as pessoas ficam sem emprego, continuam na busca, ficam com dificuldade. Então, tipo assim, eu vejo que os dois lados ganhariam muito se tivesse essa possibilidade, por mais que poderia. Porque hoje a gente vê lá, a gente tem um supermercado BH que é gigantesco, ele é Gigantesco. muito Tem utilizado. dois. Só que a gente vê o Santa Maria, a gente vê outros mercados menores também funcionando lá e se dando bem. Mercado Avenida. É, mais ou menos, tipo assim, prejudica. Tira muito cliente, Tira mas muito assim, cliente. eu já muitas vezes, evitando no BH lotado, eu fui pra Avenida, entendeu? Mas porque o BH tá lotado. Lotado. Exatamente. Não, Mas eles geram uma gama de emprego bem maior também, né? Então são situações que. no meu ponto de vista, assim, Nova Contagem tinha que correr dessa turma aí, tipo assim. Porque eu acho que entre o emprego, né, que é importante, e a renda, o dinheiro girar ali dentro, Sim, comércio. o dinheiro não sair dali, pô. O dinheiro custa ir pra lá. Então eu acho que o dinheiro tinha que girar ali, não sei, talvez uma coisa assim. E outra coisa também, que eu acho que Nova Contagem é muito delicado Nova Contagem. Nova Contagem tem um ponto muito delicado, nefrálgico pra mim, que é um ponto que dói muito pra gente do Partido Rede de Sustentabilidade, que é a questão ambiental. Porque Nova Contagem, diferente do Riacho, diferente do Nacional, diferente do Tropical, diferente das outras regionais, Eldorado, Nova Contagem tem a maior reserva hídrica do município. Então toda a água que nós temos hoje, ela está ali em Nova Contagem, Baixo das Flores. na região, Fora as nascentes. as nascentes e tudo mais. Então Nova Contagem, nem que fosse um movimento de indústria, de estrutura para criar empregabilidade, porque nós temos dois problemas, um ambiental e um social. Sim, sim. O social é emprego, né? A galera com dificuldade de emprego, trabalho, tem que deslocar. O ambiental é a água. Se criar em grandes estruturas de Nova Contagem, começar a impermeabilizar o solo a médio e longo prazo, Pode faltar. pode faltar água para a cidade inteira. Sim.
Então, uma coisa que eu sempre pensei sobre Nova Contagem é qual é a vocação de Nova Contagem, né? Então, eu acho que é uma das coisas mais legais de Nova. Eu acho que a vocação de Nova Contagem, por mais doido que possa parecer, eu acho que ela vai pro lado agrícola. Eu Pode acho que ser. Nova Contagem tem muita. Tinha que. As fazendas em volta tinham que ser mais produtivas e produzir, por exemplo, fruta, plantar agroflorestas, porque pode gerar muita. Pode gerar Agricultura familiar, né? Um agricultura nível de familiar. agricultura familiar. É, Microagricultura. Pode trazer um retorno social e também um retorno ambiental muito grande. pode dar segurança alimentar, aumentar a segurança alimentar. Pode trazer emprego, porque vai vender no Ceasa, o Ceasa está próximo. Sim. O deslocamento para o Ceasa não é uma coisa tão difícil. Buscar, por exemplo, tiver caminhões, tem uma BR muito boa, buscando caminhões de mamão, manga. Que é muito forte ali na Ibirité Sarzedo, né? Ibirité Sarzedo é muito forte disso, essa parte da agricultura de hortaliças, né? Cara, Explora muito tinha bem Nova essa. Contagem, tinha que ter isso, a vocação, porque tem água. Sim. Tem água, Isso entendeu? ajudaria a preservar, né? A A- questão hídrica. Né? entendeu? Você E por se um poço artesiano Nova Contagem, dificilmente você não vai achar água, uma boa água, né? tem água. Nova Contagem tem água. Então tem uma coisa que muitos lugares não tem. Tem água. E água em abundância, entendeu? O que tinha que fazer é ter investimento de capacitar a população. Por exemplo, se tiver ali 1.000 pessoas de Nova Contagem trabalhando, 1.000 pessoas trabalhando numa indústria alimentícia, no sentido de um agronegócio ali, plantando mamão, por exemplo, faz um estudo do que pega, o que é melhor, entendeu? Sim. Pega aí as fazendas que estão ali em volta ali, negocia com as fazendas, você, ó, cara, nós queremos aqui, precisamos de tantos alqueires aqui, pega a área que estão desmatadas já, tipo assim, para não desmatar, água, investimento e planta, mano, plantar fruta que você colhe todo ano, manga, por exemplo, plantar manga, mano, plantar jabuticaba, plantar, sei lá, melancia, sei lá, o que tiver. Tem coisas que vão dar muito, tem coisas que não vão dar, entendeu? Pela minha casa, pelo sítio, eu sei que mamão dá. Mamão dá igual pé de mamão. Né? Tipo assim, Chuchu na cerca. se eu sou na cerca, entendeu? Tipo assim. Então tem muita coisa ali que pode ser. E eu acho que se tivesse uma turma ali trabalhando, poderia trazer muito emprego. Sim, sim. Tem regiões aí que vivem de café, Nesse ponto de vista, eu nunca tinha pensado em Nova Contagem nessa estrutura. na vocação. Porque eu plantei uma agrofloresta Nova Contagem na minha casa. Cara, você tinha muita coisa, mano. Muita coisa mesmo. Então eu acho que a gente tem que trabalhar em cima da vocação daquele lugar. Ela já tem um comércio muito forte, pode melhorar. Nova Contagem tem um comércio, pode investir mais no seu comércio. Nova Contagem pode ter um mini shoppingzinho futuramente, que eu acho que é super legal. Sim, sim. Um mini shopping ali, um cinema. Acho que vale uma sala de cinema em Nova Contagem, seria sensacional, entendeu? A Nova Contagem precisa de clube, porque Nova Contagem precisa pensar agora em vida social ali em Nova Contagem. Clube, Um auditório, um teatro, um né? auditório bom, teatro. Uma biblioteca pública também. Hoje com a questão da internet também, a Já biblioteca está se um pouco. desviabiliza, né? Hoje em dia a pessoa pode ter o livro que ela quiser. Mas que ela tem acesso, né? Pelo menos uma biblioteca virtual onde as pessoas podem ter acesso. Por exemplo, estúdios, né, de gravação, quadras. Nova Contagem precisa melhorar um pouco a infraestrutura social, porque as pessoas não têm dinheiro para poder ir para um clube, pagar uma cota de um clube. Então, ali tinha que ter, porque a população são 120 mil pessoas ali, 100 mil pessoas ali na região. Quanto mais tivesse entretenimento ali também, Essas seria áreas bom. de fomento, né, de cultura, de esporte, de lazer, elas ainda são um pouco bastante prejudicadas em Nova Contagem, né? Muito. E depende muito de iniciativas privadas, né? Iniciativas de Não, pessoas, né? tá. O que Isso. tem é de pessoas, Agora a gente precisa de ter pública, né? alguns espaços mais direcionados de fomento para esse tipo de atuação. Esporte, lazer e cultura, né? As pessoas ocupam muito bem os espaços públicos e das pracinhas, né? Teve um avanço muito forte depois das reformas das praças e tal, que trouxe essa movimentação que anteriormente não tinha. Era tipo assim, era zero. Nova Contagem não tinha espaço para entretenimento, ou seja, não tinha nada que pudesse, Historicamente, os campos de futebol. só os campos de futebol. Né? Que aí também é, predomina-se a cultura do futebol amador de Contagem, que já é uma cultura estruturada já,
que tenha um certo nível de inclusão das crianças, mas ainda não lida com a diversidade Sim, sim. das coisas, né? Porque ainda assim o esporte, o futebol amador, por mais que ele seja um esporte muito forte em Contagem, Nova Contagem, ainda a gente não vê ações que desenvolvem novos talentos, desenvolvem novas pessoas para o futebol. Ainda falta muita coisa ainda nesse sentido também do esporte, essa atração maior pelo esporte, ou oportunidade maior pelo esporte para essa galerinha que tem nascido, tem chegado, porque talentos lá você tem demais. Já tive a oportunidade de ter escolinha de O futebol lá, talento tem demais. e você tem cada talento ali, Impressionante. É muita criança. Né? muita criança com muita habilidade. E nós estamos Conhece perdendo uma grande futebol. oportunidade ali por não explorar isso aí. O Som, por exemplo, tem a escolinha Lorde lá, né? De basquete. Poxa, o que o Som tira de talento daquele Lorde ali é muita criança, é muito movimento de criança. Sim, sim. E não tem, pai, e não tem. É uma das coisas que eu quero fazer em Nova Contagem. Um pequeno clube social para as crianças poderem vir e ter. Eu estou buscando parceiros para a gente poder conseguir fazer o clube do Ele Clama, né? Sim. Para a gente poder ter ali 300, 400 crianças passando ali por dia, fazendo esporte, fazendo arte, fazendo um balé, fazendo uma coisa. Que é muito bom, né, velho? Tipo assim, é muito bom mesmo, né? É uma coisa que faz muita falta mesmo. Essa falta de conexão, né, do espaço físico, né, terminando o centro de Contagem, né, a sede, até Nova Contagem, acaba que gerou essa dificuldade de ali naturalmente conseguir ter alguns desses tipos de serviços de acesso. E aí, né, Hugão, você, como uma pessoa que viveu isso lá desde a década de 90, a gente viu um atraso muito grande dessa participação, né, pública, né, principalmente do serviço público, de conseguir romper essa barreira, né? Essa Sim, barreira dessa distância física, né? Porque essa distância física existe para você fazer de carro ali, para você ir trabalhar no Belo Horizonte, trabalhar no Eldorado. Mas essa distância, ela não poderia existir para a gestão pública, né? Porque lá é Contagem. Mas a gente sempre viu isso, tipo assim, como se o investimento da cidade fosse para o Eldorado, o investimento da cidade fosse para a cidade industrial, mas o investimento da cidade dificilmente conseguia chegar em Nova Contagem, né, Hugo? Teve uma mas virada de chave nisso, talvez, de alguns na última década para cá, sim, mas mudou um muita pouquinho, coisa. umas 2 décadas, mas acho que ainda tem uma Diminuiu a demanda alta, né? distância, né? Mas a demanda continua muito grande. E o interessante é que nesse momento político, né, da cena política, é um local muito desejado. Ou seja, o olhar político é muito forte para lá, para agremiação de votos. Mas de contrapartida, ele não tem o mesmo olhar quando se fala de políticas públicas, né? De levar esse olhar, esse mesmo desejo que tem de retirar votos de lá, levar, né? Deveria ter um olhar também de levar para lá as pessoas que conseguem votos lá, conseguem criar carreiras políticas, levar para lá também políticas públicas que realmente possam Outros serviços, diminuir né? ainda mais essa distância, né? Que é o nosso desejo como partido também de levar isso, né? Lógico. De tentar ter Nova Contagem como um polo, como um piloto de várias ações que possam servir de exemplo não só para Contagem, como para o mundo também, né? De levar coisas que a gente carrega, acredita e que realmente funcionam, que pode trazer para Nova Contagem essa diminuição dessa distância que a gente vê. Do olhar político, quando se tem eleições, é muito forte, muitas pessoas querem votos de lá, mas passou o período político, ela é meio que esquecida, né? As pessoas deixam de lado, as pessoas que de fora, que foram eleitas lá, acabam também não trazendo benefícios para lá. Sim. Porque eu acho que eu fui candidato em Nova Contagem, né? Tipo assim, tanto para prefeito, quanto para o Senado, quanto para deputado federal, essa última agora, inclusive, a gente teve um comitê lá dentro de Nova Contagem. A gente percebe que o diálogo político ele é muito enfraquecido por causa da necessidade. Então ainda é muito um voto comprado por vantagens, quem vai fazer uma coisa, quem vai fazer aquilo outro. Existe um pouco debate realmente político para uma representatividade maior de um parlamentar ou de pessoas que realmente estão ali na região, moram ali, vivem ali, sofrem o impacto dos problemas que acontecem ali. Então, por exemplo, né, minhas filhas estudam Darcy Ribeiro, né? Cara, a gente gosta da escola.
cara, as escolas de Nova Contagem são boas, diretoras maravilhosas, professores, tem sido muito bom, minhas filhas têm sido uma experiência maravilhosa, mas assim, tem muitas coisas que podem melhorar para a criança, para o adolescente, né, da região, é, e que precisa ser pensado para quem está em Nova Contagem, de fato, ali, morando e vivendo ali na região. Então, por exemplo, uma coisa que eu penso que precisa ser feita, por exemplo, nessa época de eleição, pegando o que o Hugo falou, vem a galera de fora, os paraquedistas, né, que chegam agora, realmente com um projeto muito clientelista, né? Pega talvez uma liderança local, né? Contrata aquela liderança local para que ele possa mobilizar o máximo de votos possível para aquele candidato. Vem um outro candidato, contrata uma outra liderança. Então meio que vai loteando os votos ali na Nova Contagem. No final, um ou outro é majoritariamente mais votado. Mas uma coisa que eu já conversei com o Hugo, conversei com todos os candidatos a vereador de Nova Contagem região ali, sempre fala uma coisa: se juntasse todo mundo, a gente elegesse alguém de fato que lutasse por Nova Contagem mesmo, assim, que tivesse um grupo em Nova Contagem mesmo, um gabinete em Nova Contagem. Uma das propostas que eu tive para deputado federal, fazer um gabinete em Nova Contagem. Na nossa pré-campanha aqui para vereador agora, tanto eu fui candidato, o Hugo também, e agora o Ivan é nosso candidato agora esse ano, de 2024, nosso pré-candidato. Uma das coisas que a gente tinha que fazer num possível mandato do nosso grupo hoje seria um gabinete em Nova Contagem, né? Tipo assim, É para romper essa distância. Isso seria, para romper essa distância, seria o ideal, né? a gente tem realmente uma estrutura, a nossa equipe ser em Nova Contagem, porque a gente está ali. É um lugar que precisa de uma representatividade. É um lugar onde nós estamos, né, com o nosso principal ação e projeto social ininterruptamente há mais de 15 anos, né, Há Cacá? mais de 15 anos. O Uniclama está na E região. muita coisa, e muitas pessoas, por exemplo, não sabem que você é morador de lá. Tipo, É. assim, muitas pessoas ainda não, elas não conseguem perceber que, tipo assim, Kaká é um candidato de Nova Contagem, uma representante de lá também, porque ele tem muito, além do projeto do Meus Ele filhos Clama, estudam em Nova Contagem. É. A gente usa o posto de saúde de Nova Contagem todo dia. ele faz uso dos meios públicos de Nova Contagem, mora lá, a família mora lá, então, tipo assim, o olhar de Nova Contagem para esse grupo que a gente tem formado politicamente é muito grande, porque a gente vive constantemente lá, a gente tem ações lá diárias, né, e que realmente a gente tem um olhar diferente para aquele lugar. E que as pessoas precisam também entender esse sentimento que a gente carrega, igual quando eu mudei para Nova Contagem, meu sentimento por aquele lugar mudou, né? E as pessoas que moram lá precisam carregar isso também, valorizar esse lugar aqui onde eles moram, lutar por aquele lugar, dar representatividade para quem realmente tem ações lá, que é o nosso caso, né? A gente Sim, sim. há muito tempo já faz ações lá e que as pessoas precisam entender que essas ações já transformaram a vida de muitas pessoas, já alcançaram várias famílias, e que a gente não faz política em cima disso. Mas é uma ação política, querendo ou não, é uma ação política social que O Uniclama nasceu na região da Vaz das Flores. Né? Região da Vaz das Flores. O Uniclama vai fazer 22 anos agora, esse mês agora. E o Uniclama, nesses 22 anos, ele não saiu da região. A gente sempre teve pelo menos uma unidade na região da Vaz das Flores. Nós estamos a Nova Contagem há 22 anos. Nós estamos na Acho que região. às vezes a gente erra nessa questão que você está colocando, Hugo, porque acho que é uma falha muitas vezes nossa de não conseguir fazer a mídia, né, sobre isso, como às vezes a gente vê, por exemplo, vereadores fazendo, né? Porque é uma situação que nós somos meio que na contramão disso, né? A gente vê muitos candidatos a vereadores e vereadores que quando se tornam vereadores ou quando se tornam candidatos, é que eles vão abrir as associações deles para fazer trabalho social. E a gente está há 22 décadas anos. fazendo trabalho social, igual ele clama, tem 22 anos ininterrupto de trabalho social em Contagem, né? E aí, nas últimas 2, 3 eleições municipais para cá, é que a gente teve um envolvimento político partidário eleitoral. Sim. Né? Então a gente veio do movimento social para a política e não da política para o movimento social, e que muitas vezes acaba até que esse movimento social que é feito
é um assistencialismo, né? Só Sim. para poder gerar o voto, gerar um Que curral dura um eleitoral mandato, né? que dura um mandato, que às vezes não transforma realmente a realidade do local, né? Eu acho que essa é uma diferença muito grande entre fazer a política eleitoral e fazer política pública, né? Aham. Eu vejo que, você me corrige se eu estiver errado, eu vejo que a essência talvez da criação ali de Nova Contagem foi importante, sim, para aquelas famílias que receberam sua casa, receberam seu terreno, mas foi uma política De muito. moradia. Foi uma política de moradia. É, Política pública de moradia, ponto. ponto. Mais nada. Então, ele levou as pessoas para morar ali, mas não se pensou na que as pessoas iriam viver ali. É, Tem uma diferença entre morar e viver, é. né? A pessoa que mora tá ali, ela vai dormir, ela vai acordar, vai tomar o café da manhã, mas a pessoa que vai viver em Nova Contagem, Aham. ela tem que sair para trabalhar, ela tem que sair para estudar, ela tem que sair para ter lazer, ter cultura. Então, depois da aplicação dessa política de moradia, onde se construiu as casas em Nova Contagem, eu acho que teve um período sem uma construção de uma nova política nisso aí. Talvez perdeu ali 10, 20, 30 anos para poder se voltar e pensar uma política também completa de lazer, de cultura, né, de Que até trabalho e hoje não tem. renda. Que até hoje E não tem. aí, muito que foi sendo feito pela própria iniciativa das pessoas mesmo, que abriu o comércio, que bancou o Foi da base comércio, da muita luta, eles foram abrindo seus próprios comércios, vendo a dificuldade de transitar. que abriu uma escolinha, que abriu um salão de beleza, que abriu a farmácia, né? A dificuldade para ter um posto de gasolina em Nova Contagem, né? E o posto continuar, e o posto ir para frente. Sim, sim. Então, essas foram iniciativas de pessoas. E depois veio um novo olhar público, onde veio o asfalto, onde veio alguns equipamentos de saúde de melhor qualidade. Hoje nós temos uma UPA lá. Mas ainda você vê uma demanda muito grande, porque primeiro teve esse olhar sobre a questão da moradia, importante, mas sem uma estrutura completa que pudesse dar para as pessoas a condição de vida, né? E as primeiras lembranças que eu tenho de Nova Contagem é em relação à questão da moradia. Mais ou menos ali, final da década de 90, meu pai era diretor do Cefet e os alunos do Cefet se envolveram num projeto de construção das casas lá em Nova Contagem. Ó, bacana. E um final de semana, no final de semana, meu pai ia para acompanhar e alguns desses ele me levava. Eu pequenininho ali, vendo aqueles multirões. Não tinha aqueles Sim, multirões sim. Vai da, construir as da casas, construção das as casas? casas, as águas, né? Isso. Os Aí tinha alunos do caminhão-pipa. Cefet ali que ajudavam na parte estrutural, na parte da engenharia, né? E aí meu pai levava a gente. E depois, já na adolescência também, na questão do movimento do futebol amador, já fui jogar em Nova Contagem várias vezes. Aí a gente tinha esse intercâmbio, né, das regiões Sim, de sim. Contagem por causa do futebol. E depois por causa dessa questão do movimento do Heliclama, da questão da comunidade terapêutica. Aí já é um outro envolvimento já na parte social. Mas aí a gente vê que nesse período que ficou sem essa transição completa da política pública, gerou esse atraso que agora a gente tenta correr para poder suprir. Outra coisa Sim. também que eu percebo, muito importante, é uma região que ficou muitos anos isolada, né, no sentido de distância, e também é uma região também que já viveu cenas de violência muito grandes também, né? Tipo assim, tem um lugar que já tem muita violência, muito tráfico de drogas e muito uso abusivo de álcool e outras drogas, Sim, que tem até população de rua, né, Nova Contagem. Então também o Ele Clama, nesses anos todos, a gente vem atendendo muita população de Nova Contagem, atendendo as pessoas que sofrem do uso abusivo de álcool e drogas. Inclusive no Ele Clama hoje tem vários quadros já de sucesso, né, na recuperação, que são de Nova Contagem, Sim, sim. que hoje moram com a gente, que estão ali próximos, e que Nova Contagem hoje também não tem hoje também uma estrutura de políticas públicas na área da questão do uso abusivo de álcool e drogas, que é também uma necessidade muito grande de ser trabalhado também naquela região de prevenção à violência, prevenção ao uso abusivo de álcool e drogas, que é uma coisa que a gente tem que intensificar em Nova Contagem. Porque tem uma geração passada que morreu muita gente, Eu presenciei muitos conflitos assim. muitos conflitos, tráfico, morreu muita gente por causa do uso, por causa da disputa do tráfico de drogas. E isso tudo começa na escola, né? Tudo começa ali na escola das crianças ali. Então, se tivesse um trabalho também um pouco mais
enfático, né? A, a comunidade, além dela não ter espaços públicos de recreação, são escassos, a criança não tem muito o que fazer depois do seu turno de aula, né? A criança não tem muito o que fazer, então, tipo assim, fica muito ociosa, muito assim, e muitas vezes os pais também não têm estruturas para poder dar para aquela criança uma condição de se envolver com alguma outra coisa, e ali vai ficando e vai se perdendo ali, né, a oportunidade, a criança vai criando, chegando à fase mais da adolescência e vai tendo problemas de várias naturezas, né? Então, assim, também eu quero só fazer essa ênfase, porque poucas pessoas sabem, Ivan, tanto eu, quanto você, quanto o Hugo, nós fazemos parte da comunidade Ele Clama, nós temos um projeto político em Contagem hoje, esse projeto político surgiu no nosso coração com o objetivo de amplificar, de ampliar, de ter mais força para melhorar as políticas públicas sobre drogas do município de Contagem. Hoje a gente tem trabalhado, semana passada estava aqui o Wanderson, tanto na área do esporte, quanto na área da cultura, o Hugo, o Biel, a turma, tem falado tanto sobre a cultura, como é importante, né? Sim. O fomento da cultura, né? E tem muitos artistas Nova Contagem, mas Muitos muitos artistas Tem Nova bandas, pessoas que. Artistas solo, Podia artistas fazer de teatro, festivais, a gente podia fazer, pessoas que explorar. têm a mãe com fotografia, tem muita gente talentosa Nova Contagem, mas é muita gente que elas não têm oportunidade de desenvolver a sua arte, porque Nova Contagem ainda não permite isso, né? Sim. Não tem espaços que elas possam ocupar e que ali fomentar a sua arte. Mal tem um espaço de moradia, né? Mal, Tipo mal, assim, isso é- então ainda tem um espaço cultural, um espaço de fomento de outra área. Então, assim, é muito importante a gente entender que hoje nós estamos aqui gravando esse podcast, falando um pouco sobre a importância, né, da, da coisa pública, né, da ação pública em Nova Contagem hoje, que é muito importante, né? Nova Contagem não tem nenhuma empresa que, por exemplo, uma grande mineradora, uma grande empresa que hoje faz uma contraproposta e traz grandes estruturas para Nova Contagem para ajudar. Que nem eu fui numa cidade esses dias aí que tem uma empresa muito grande que faz a contrapartida, que acaba ajudando a cidade a construir alguns espaços, enfim. Nova Contagem não tem nada, absolutamente nenhuma grande estrutura. Então é o poder público que precisa agir. É o recurso público que precisa ser aplicado em Nova Contagem. E hoje nós estamos aqui falando um pouco sobre o possível mandato parlamentar, né, a pré-candidatura do Ivan, né, e trabalhar essa possibilidade, seja para poder a gente mapear essas principais. Quando eu fui secretário de esporte em Contagem, eu quis ser secretário de esporte, que era uma pasta que tinha um recurso muito pequeno mesmo, com o objetivo de pelo menos mapear em Contagem o que havia de possibilidade para a gente poder melhorar para a criança no contraturno escolar. Para ela ter um campo, uma praça. Enfim, para minha surpresa, era muito pouco recurso que tinha. Não tinha recurso suficiente para poder implementar tudo isso. Então a gente precisa buscar parceiros, a gente precisa buscar estruturas para poder criar esse ambiente para essas crianças poderem ter este lugar, tanto na prevenção, aumentar também os espaços de conversa, de partilha, para aqueles que estão sofrendo do uso abusivo de álcool e drogas. E também, essa semana, me chamou muita atenção, uma mulher de Nova Contagem me ligou chorando muito, que o filho dela, além de ser usuário de drogas, ele é esquizofrênico. E ela, num desespero enorme, perguntando, Cacá, o que eu posso fazer, sabe? Tipo assim, o meu filho, ele é esquizofrênico, o meu filho, ele está usando abusivamente drogas, ele está ficando muito mal mesmo, né? Tipo assim, o que nós podemos fazer? Como é que nós vamos ajudar essa população que está sofrendo de uma forma muito grande, entendeu? Tipo assim, então é muito importante a gente fazer esse debate e as pessoas de Contagem saberem que com mandato ou sem mandato, nós temos trabalhado todos os dias em prol dessa causa. Com mandato ou sem mandato, com recurso ou sem recurso, nós estamos todos os dias vivendo, trabalhando, buscando formas de viabilizar, de abrir vagas, de acolher pessoas que estão no sofrimento. Sim. Então a gente tem sim, desde 2018, a gente vem pleiteando, seja
a um mandato executivo ou parlamentar com o objetivo de amplificar isso. Então, assim, mais uma vez, nós estamos colocando o nosso grupo, a nossa equipe, de novo em campo. Nós vamos para mais uma eleição, mais uma pré-candidatura, mais um investimento. Então, o Ivan hoje representa o nosso grupo, né, Hugo? Sim, sim. Nós temos um grupo em Nova Contagem, em Eldorado, em toda a região. E nós estamos agora trabalhando para que essas políticas sobre drogas, essas políticas de prevenção, essas políticas que envolve o acolhimento, o tratamento, a reintegração, a empregabilidade, a nova oportunidade, né, a espiritualidade, né, possa chegar até as pessoas que mais precisam, principalmente o órfão, a viúva, porque o órfão, ele é o filho da viúva, muitas vezes, né? A viúva que em Nova Contagem são mais de 20 mil mulheres, mais ou menos, que tiveram um filho com um homem e hoje vive, cria seu filho sozinha, né? E essa criança não tem a presença do pai, essa mulher não tem o emprego, vive de baixíssima renda, abaixo da linha da miséria, na miséria, e não consegue dar uma condição melhor para o seu filho, que fica vulnerável ao tráfico de drogas, que fica vulnerável a toda uma fragilidade. Então, as políticas de prevenção, elas envolvem o acolhimento, a atenção a essas pessoas também. Então, Ivan, é isso que a gente espera, sabe, tipo, de um mandato do nosso grupo, é isso que a gente sonha em ver Nova Contagem sendo valorizada na sua vocação principal. Então, assim, a gente tem que sonhar, Hugo, a gente tem sonhado com tudo isso, a gente tem se desgastado, tem hora que dá um desânimo violento, porque é desgastante, né? É muito trabalho. É muito E trabalho. pouca gente que às vezes você vê com essa mesma visão de entender a importância de se fazer desse formato, de se fazer diferente, né? Do tradicional que tem sido feito, que às vezes não tem dado resultado que realmente precisa e é esperado para a cidade, né? E para Nova Contagem, né? Então, isso, Principalmente, e é uma grande birra minha, principalmente com o parlamento, né? sim, sim. E eu compartilho desse sonho também, né, cara? Eu acredito que um mandato do Ivan, por exemplo, a gente, com esse grupo fortalecido, e carregando o mesmo O nosso time desejo, vai entrar em campo, né? desde 2016, a gente está Sim. batalhando por uma possibilidade, e a gente vê essa possibilidade real na figura do Ivan hoje, porque a gente está direcionando todas as nossas forças para que ele possa ser eleito, né? Hoje, como pré-candidato, a gente tem comunicado com pessoas que as pessoas me procuram aí, cara, você vai ser candidato? Não, hoje eu tenho um candidato e a gente vai apresentar esse candidato, a gente vai sair com ele, porque a gente acredita num projeto dessa forma. A gente se apresenta como as pessoas procuram em nós uma solução, né, de buscar um mandato, e a gente acaba reportando para não, cara, hoje a gente percebeu que se a gente direcionar uma força, porque a gente precisa de um mandato, a gente já faz, como o Kaká disse. Sim. A gente não quer ciscar de novo, não. A gente quer ganhar agora A essa gente eleição. quer ganhar essa eleição, a gente já trabalha diariamente com políticas dentro de Nova Contagem, em Contagem em si, né? E a gente percebe que o mandato se vai amplificar nossas forças, vai aumentar a nossa Será um força. mandato colaborativo, né? Sim. Nós vamos fazer A parte. gente vai fazer. Eu vou estar todo dia no gabinete do Ivan. Eu vou estar todo dia no gabinete do Ivan, Todo- perturbando a cabeça do Ivan. Eu ser o Hugo Vandão. A gente vai estar lá para E nós todo dia em Nova Contagem, né? Essa ideia do gabinete não só itinerante, mas de ter essa representatividade em Nova Contagem, ó, fica sensacional. nós já podemos já deixar mais ou menos pactuado com o que será o nosso vereador em Nova Contagem. Sim, não, e é nosso braço lá, ué. Ué. A gente Imagina pode o fazer essa Gão lá, agenda trabalhando É, todo dia em Nova Contagem ali, absorvendo as demandas, tendo capacidade de dialogar, de levar sim. para o Poder Executivo, de buscar parceria. É isso, velho. A gente quer botar nosso time em campo e trabalhar, Política, velho. Nosso time já está em campo. Agora É. falta as pessoas entenderem que o nosso jogo é Que o para mandato ganhar. é importante. É que agora é um mandato, é o que a gente precisa, e a gente precisa que as pessoas acreditem nisso como a gente Não, acredita. e outra coisa, uma coisa que as pessoas precisam entender aqui, ó, a arte de servir. O nome desse podcast é porque esse aqui é traduzido em grego, seria a palavra política. A palavra política é a arte de servir. Só que a gente acredita na política por vocação. O nosso grupo todo, tanto o Rogério, quanto o Wanderson, o Hugo, eu, você, o Ivan,
né? Quem mais faz parte desse grupo assim que tá? Falando em Nova Gil, Contagem, tá lá O Som, o Gil, toda essa equipe é uma equipe de vocacionados que faz política com mandato ou sem mandato. Sim, sim. E eu gosto de falar, eu sou muito otimista em relação à política. Enquanto o mundo está se tornando pessimista em relação à política, eu sou otimista. Eu só acho que quem está sentando na cadeira são fisiologistas, são pessoas que ocupam o espaço de poder com projeto de poder, não com projeto de cidade, não com projeto de pessoas, de amar. Né? O Rubem Alves fala que o político por vocação, ele faz amor com a cidade. Né? Ele ama servir a cidade. Né? O político profissional, ele usa, ele é o gigolô. Sim, sim. Ele só faz amor por ter a troca, né? O que ele vai ganhar com isso, né? Então o fisiologismo é isso. Então é muito importante a gente entender que nós somos otimistas e nós precisamos de um mandato. Uma coisa que eu tenho pedido para Contagem, estou pedindo esse ano, Ivan, para você nos representando, que Contagem nos dê condição de ter um mandato. A gente, desde 2016, nós estamos tentando, a gente tem nenhum mandato. Nos dê uma oportunidade. Uma oportunidade. Vocês vão ver o que nós vamos fazer com um mandato. E se precisar de credibilidade, é só observar o histórico das atividades que a gente faz na cidade, sem mandato, mas faz, é só observar o histórico. Exatamente. Se falta alguma coisa para acreditar, é só observar o histórico. É só observar as famílias que já passaram pelo Iclama, as ações que a gente já fez em Nova Contagem. Todo dia. Seja individuais ou em grupos, a gente está trabalhando todos os dias. Seja fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Sei. No pouco a gente faz. Por mais que hoje eu não moro em Nova Contagem, eu vivo em Nova Contagem, estou lá todo final de semana, compartilho com pessoas, demandas, com várias pessoas lá. A gente só não faz bandeiraço com isso, mas as pessoas que me conhecem, inclusive na minha candidatura, a maior parte dos votos que eu tive foi desde Nova Contagem, ou seja, pessoas acreditaram no projeto, pessoas tiveram em mim, na minha pessoa, A esperança crença, de uma nova política. A esperança de uma nova política. Você sabe o meu histórico, não sabe que a gente não brinca com essas coisas. A gente não está ali por poder, a gente quer o acesso ao poder da cidade para nutrir o poder da cidade com ações que realmente vão mudar a vida das pessoas. Mudar a vida das pessoas. A gente É o quer que eu esse tenho- acesso, não quer saber. O mandato é um acesso para facilitar o nosso trabalho de imersão Esse é de meu uma coisa que a gente mantra. acredita, né? Esse é meu mantra. Acho que a política tem que deixar de ser mais um problema, né? É. A política, infelizmente, nos últimos anos, se transformou em mais um problema para a Mais gente um resolver, problema, né? mais E um isso é problema. inaceitável. A política não pode ser um problema. Sim. A política tem que ser uma das ferramentas de solução Do problema. do problema É, para o cidadão de Contagem, né? Para o cidadão de Nova Contagem, sim. para o cidadão de Minas, né? No Brasil. Então a política tem que deixar de ser mais um problema para a gente e continuar sendo uma ferramenta de solucionar os nossos problemas. E quando eu olho para Nova Contagem, é com dificuldade, mas Nova Contagem foi vencendo vários problemas nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Tem muito trabalho a fazer ainda, mas tudo que avançou é uma carga de esperança para a gente continuar Porque a pensando gente, que pode mexer e pode continuar melhorando. ao ponto que ela chegou hoje, nos faz acreditar que ela pode chegar ainda mais longe, né? É. Então, porque é possível fazer. Eu tenho falado que Contagem tem mais a nos oferecer, sabe? Sim. E eu acho que Contagem tem mais a oferecer à Nova Contagem. Sim. Quanta coisa boa, quanta gente boa que saiu ali de Sim, Nova Contagem para ajudar no crescimento do Eldorado, para ajudar no crescimento da cidade industrial, para ajudar no crescimento da sede, sabe? Sim, sim. Eu acho que a cidade tem uma dívida com Nova Contagem, É. por causa da luta que foi para as pessoas que moram em Nova Contagem trabalharem na sede, trabalharem no Eldorado, trabalharem na cidade industrial, trabalharem em Belo Horizonte, erguendo grandes riquezas nesses outros lugares. Eu acho que a gente tem tanto a poder devolver, tanto a trabalhar e plantar e colher em Nova Contagem, sabe? Sim, sim. E o tanto que a gente vê que Nova Contagem já gerou, com tão pouco que foi feito ali, é uma motivação muito grande que enche a gente de esperança de continuar fazendo esse trabalho em Nova Contagem, né? Acho que a palavra certa é persistente, né, Cacá? Não é nem a questão de ser pessimista ou otimista, é continuar sendo persistente de quanta coisa boa a gente tem visto sair de Nova Contagem com tanto pouco que foi investido lá, né? Então é uma luta de continuar fazendo esse investimento e cada vez investir mais. Todo dia eu passo, né? Eu vou fazer uma merchan aqui. Todo dia eu passo ali em frente àquele viaduto que está sendo feito ali para a Avenida Maracanã. Sim. E eu fico feliz. Eu olho para aquele viaduto e falo, uau!
Isso aqui vai dar, assim, uns 10, 15, 20 minutos para muita gente aí, Sim, precioso, né? vai facilitar a vida de muita gente. Imagina, aquilo ali saiu, só de ter que sair ali do Alvorada, do Três Barras ali, ó. É, Praia. Saiu ali, vup, já jogou você lá na BR, já jogou você lá na João César. Isso aí é um momento que Nova Contagem vai ganhar uma infraestrutura para diminuir o tempo de deslocamento do ir e vir, né? E eu queria terminar a nossa conversa aqui hoje, a gente falando um pouquinho sobre essa questão também do deslocamento. Eu vou para Nova Contagem todos os dias e volto todos os dias. Tem dia que eu trabalho em Eldorado, tem dia que eu trabalho em Belo Horizonte. E quando eu volto de Belo Horizonte, saindo da igreja aqui, das estações aqui em Belo Horizonte, eu volto para casa meia-noite, 11 horas, 1 hora da manhã, vai depender muito do horário que eu tô voltando. Sempre eu encontro ônibus voltando. Sempre, todos os dias. Normalmente desligados internamente, para ficar escurinho, para as pessoas poderem descansar, porque é longe a viagem. Lotados, muita gente em pé, voltando à noite, né? E eu fico pensando, será que não tem? Eu passo nos pontos. Quem aqui vai assistir esse podcast já pegou carona comigo, sabe disso. Eu passo por. oferecendo carona no ponto, né? Eu ofereço. Esses dias eu vi o Jamaica. Eu passei do Jamaica, eu vi ele, eu vi que ele tava com a caixa na mão. Aí eu fui, dei a volta do quarteirão pra pegar ele. Falei, não, cara, tem certeza que tem pra Nova Contagem, saiu do trabalho, tá cansado, com uma caixa na mão. Ele juntou latinha, parece que ele juntou latinha pra poder vender, aquela caixona na mão assim. Eu dei a volta do quarteirão, não custa nada, eu dei a volta do quarteirão. Falei, Jamaica, você tem pra Nova Contagem? Então, vou te levar em casa. Tô indo pra lá, poxa. Carro vazio, gastando a mesma gasolina, né? Tipo assim, uma época eu pensei, inclusive, se é uma coisa que se amanhã tiver um mandato, tiver tempo, tiver equipe para poder fazer, eu acho que Nova Contagem, uma coisa que eu acho que deveria ter é uma inteligência de carona. Sim. O Waze, eu já pesquisei o Waze, tem um Waze carona. Tem um Waze. Sim, tem. Então, por exemplo, se meter o Tidó em Nova Contagem, tipo assim, talvez a empresa do ônibus não vai gostar disso. Talvez algumas pessoas que lucram com a mobilidade de Nova Contagem não vai gostar disso. Mas se Nova Contagem tivesse uma inteligência, porque é muita gente de Nova Contagem que tem carro. Sim, sim. Tem muito carro em Nova Contagem. É. E muita gente que paga gasolina para ir trabalhar. O Waze Carona, só pra você ter uma noção, eu acho que é o Waze mesmo, se não for. Ele estabelece para a pessoa ter um valor que a carona dá para a pessoa por aquele pequeno percurso que ela pega a carona. É R$ 3. O cara, no meu carro, por exemplo, eu devo sozinho. Se uma pessoa der 3, eu tenho R$ 15, é a gasolina que eu tô gastando para descer. Sim, sim. Agora, Só você que a fez pessoa tem que, lembrar do... a pessoa tem que cadastrar. A pessoa tem que cadastrar no Waze. Aí vai aparecer o cadastro. Aí essa pessoa tem que colocar a foto dela. Então a pessoa que tá dando carona também, ela tem segurança, porque a pessoa tá cadastrada também. Isso é tipo um Uber, né? Sim, sim. Só que é um Uber carona, não tá cobrando uma corrida. Tá, tipo assim, ajudando a descer juntos. Essa é uma alternativa. Tem um outro amigo nosso, que é o esses dias nós encontramos lá com Deus Det, Com Deus Det. taxista de Contagem, Deus histórico, né? Deus Deste falou sobre lotação também. Falou, ele disse que É uma ideia muito ele foi um legal. dos criadores da ideia do táxi lotação em Belo Horizonte, que é uma Da coisa que funciona Contorno, muito bem. Da Contorno, né? da Afonso Pena. Contorno e Afonso Pena, né? Tem os táxi lotação que vai parar no ponto de ônibus, então é um táxi, mas ali pode colocar 3, 4 pessoas dentro do táxi para poder fazer o percurso subir e descer a Exato. Afonso Pena ou de contornar a Contorno, né? Sim. E o Deus Det dando a ideia pra gente de remontar, né, uma ideia que ele inclusive já colocou em Contagem há alguns anos, mas da gente requalificar essa ideia e de buscar a autorização do táxi lotação metrô, centro de Contagem, Nova Contagem. Não, ia ser. Né? Nova Contagem, centro Não, de Contagem, porque tipo assim, nós do centro de Contagem novamente pro morador metrô. e isso não bate com ninguém. O único quem vai perder um pouco nisso aí é a empresa de ônibus. Mas se você for parar pra pensar, não vai bater no Uber, não vai bater no táxi. Não tem. Porque a pessoa não tem condição de pagar um Uber para poder sair do metrô para Nova Contagem. É caro, né? Sim. Mas vamos supor que tem um ônibus subindo, um ônibus vai demorar, tá num intervalo de um ônibus para o outro, ou então um ônibus
a pessoa que ela conseguiu ali 4 pessoas para ir para Nova Contagem. Nova Contagem, para soltar a lotação. Pô, a pessoa vai pagar. Talvez ela dá um pouquinho mais, dá R$ 1, R$ 2 a mais ali na passagem dela. Juntou 3, 4 pessoas. O cara do táxi vai gastar, ele vai ganhar 40, 36, R$ 40. Ele vai ter Nova Contagem. Sim. A pessoa chega em Nova Contagem com conforto, pode dormir se for de noite. Porque esse custo, ele no Uber, é para uma única pessoa. Para uma única pessoa. Não Agora, compete, no táxi. acho que não compete com o Uber, né? Pela pesquisa Não vai que eu fiz. atrapalhar o Uber, não vai atrapalhar o VAP lá em Nova Contagem hoje. E as pessoas vão chegar em Nova Contagem com mais tranquilidade, mas é uma alternativa. Talvez a pessoa nem queira usar. É, mais um modal ali que às vezes Mais um até quem não modal. tá usando pode ser beneficiado, porque tirou ali do ônibus ali 10, 15, 20 pessoas dentro do ônibus ficou um pouquinho mais vazio, dá para ir sentado, né? Se Mas tiver mais uma oportunidade. mas é a turma aqui em pé. Exato. E para os finais de semana e feriados, isso seria muito bom, porque Nova Contagem tem uma dificuldade muito grande de horários em finais de semana e em feriados. E muito ônibus quebrado também, né? Fora os ônibus quebrados. Fora os ônibus quebrados, que é terrível, porque a pessoa ainda tá cansada, tá indo para casa e vira e mexe. É um ônibus parado na pereira, quebrado, porque é um ônibus velho, não renovou a frota. Então isso é uma coisa que só um parlamentar aguerrido em Nova Contagem hoje, um vereador que não tem rabo preso com empresa de ônibus, que não tem rabo preso com nada, vai enfrentar isso aí, vai elucidar isso aí, vai ter, galera, isso aqui é uma coisa que nós temos que solucionar. Galera fica presa, fica com medo de empresa de ônibus, gente. Ah, por favor, nós temos que pensar na população. Então já vamos assumir esse compromisso aí com o Deusdete. Ei, Deusdete, nós vamos bancar essa busca aí de ter esse táxi lotação em Fazer um Contagem, diálogo, viu? pelo menos, né, Ivan? Abrir uma Levar plenária. levar essa proposta com coragem, com firmeza, diante da prefeitura, diante dos conselhos, dos comitês de transporte, Para para que analisar. a gente possa ter esse táxi lotação do metrô até o centro de Contagem, do centro de Contagem até Nova Contagem. Mais uma opção de E amanhã ou transporte depois, para a população de Contagem. depois pronto. Pô, uma população de Nova Contagem quer ir para um cinema, um shopping, né? Todo arrumadinho, vamos descer 4 adolescentes, jovens, quer ir pro shopping. Poxa, saber que tem um táxi parado ali no centro comercial, uma filinha de táxi que ele pode entrar e descer, mano, cada um dando 10 pila. É. Aí vai ser uma viagem segura, confortável e. Cara, deixa na porta do shopping lá ainda lá, ó. Mais uma opção de transporte, né, para a população de Contagem, sem competir com o Uber, E eu dando ainda mais falo, segurança. e eu ainda falo também da carona. Eu ainda vou ver essa carona funcionando ainda. Eu dou carona pra ver se funciona. E funciona. Funciona. Deixa a pessoa no ponto de ônibus perto da casa dela. Carona é um Entendeu? negócio Tipo assim, sensacional, o caroneiro. Não, e tem aplicativo, tem tecnologia pra isso hoje. Se Nova Contagem se conectasse, botasse outdoor, baixa o aplicativo, e começar a incentivar as pessoas, vamos cadastrar no Waze Carona ou então num outro aplicativo de carona. Vamos lá, galera, tipo assim, de manhã, que é tanto de carro passando. Cara, a pessoa que tá descendo, ela pode ter a gasolina dela garantida de ida e de volta, a vantagem pro cara. É um incentivo pro cara parar. Saber que a pessoa vai parar, ela vai dar 3, 4 reais pra cada. A pessoa vai chegar no destino dela. No Waze, quando a pessoa sai de casa, imagina só o cara saindo de casa. Eu tô saindo de casa, eu vou botar Belo Horizonte. Eu vou colocar no meu Waze assim, ó. Estou indo pra Belo Horizonte. Naquela hora, o Waze de 1.000 pessoas tá ligado. Pessoas pensando, de manhã eu preciso do Belo Horizonte. Sim. Aí a pessoa vai ligar, ela vai estar tomando o café da manhã dela, ela vai ligar assim, ó. Estou indo no Belo Horizonte também. Ela vai ligar. O Waze imediatamente, ou então qualquer aplicativo, vai ligar. Eu é essa pessoa. Kaká, tem 3 pessoas na sua rota e eu não saio da minha rota. Essas pessoas vão assim, ó, tem uma pessoa em Belo Horizonte, vai pro ponto tal. É. E eu vou já falar assim, ó, vou sair tal horário, vou passar tal horário. Vai estar a placa do meu carro, quem eu sou, minhas referências daquele lugar, a pessoa vai poder saber. Eu vou sair, vou parar, vou ver a fotinha da pessoa aqui. Ah, aquela fulaninha de tal. Tem tecnologia para isso. Paro no ponto de ônibus, Belo Horizonte, pode Belo Horizonte. A pessoa falou, ia gastar 15 reais pra chegar lá. O ex tá te dando aí 7 reais pra você contribuir na carona. 4, 5 pessoas, deu 7 reais. Paguei minha gasolina pra chegar em Belo Horizonte. Trouxe as pessoas em Belo Horizonte. Fizemos uma amizade, trocamos uma ideia no carro de manhã. Você tá entendendo? Tipo assim,
E, cara, bicho, e podemos até agendar talvez a volta. Entendeu? Tipo assim, então isso, Programar a volta, né? e isso traz qualidade de vida para as pessoas. Então eu acho, tipo assim, um lugar que é longe, igual Nova Contagem, tem que ter esse tipo de tecnologia ou de ideias como essa do Deusnet para melhorar, porque o ônibus não é suficiente. Não é suficiente e nem precisa ser. É uma das opções, é um modal. É. Né? Não precisa ser só. Se for monopólio da empresa de ônibus, pronto, a população vai ser prejudicada por isso. Né? Já falaram também, Ivan, que é uma outra coisa que eu acho que altamente possível, né? De gente conversar com a prefeita futuramente e com outros que possam vir a estar representando o poder executivo de Contagem, que é uma ciclovia. Sim, sim. Facilitaria muito. É uma outra também. Aquela BR larga, como é na Paulão. Mete uma, faz um trabalho bem feito no canteiro aqui, ó. Mete uma ciclovia para as pessoas poderem ter opção também de, se você quiser vir de bicicleta, uma bicicleta elétrica, amanhã ou depois, a pessoa quer vir no pedalzinho de lá para cá, uma bicicleta para poder ir trabalhar de manhã, enfim, cara, é uma opção também. Até não só para essa mobilidade, mas também até pro lazer, Por né? lazer também, É. exatamente. A possibilidade de empresas também inovarem, trazendo recursos, bicicletas elétricas para pessoas fazerem assim. Gera até emprego. É verdade, tipo assim, a pessoa pega uma bicicleta elétrica lá em Nova Num ponto, Contagem e deixa, entrega no outro ponto. entrega lá no centro de Contagem. A pessoa pedalou, porque a bicicleta elétrica, da descida você vai bem, na subida você tem aquela recompensa que você não vai Já cansar ajuda, né? tanto. Aí eu particularmente pegaria essa bicicleta direto, pra alegria da Carlinha, pra dar uma pedalada. É uma coisa que ajuda a contribuir até na saúde. Na saúde, exatamente. É isso É aí? isso aí, gente. Obrigado, Isso aí. Hugo. Eu que Obrigado agradeço o convite aí. por estar com a gente, obrigado por essa força, né? Por esse apoio. Pode E contar com a vamos gente. Né? fazer essa construção de um tempo novo, né, para a política de Contagem, tentar fazer uma política de um jeito diferente, né, principalmente em relação ao parlamento, em relação à Câmara de Vereadores. Vamos ousar, né, ter essa visão de reconstruir essa imagem também da forma de fazer vereança em Contagem. Sim, eu deixo aqui meu recado para as pessoas que um dia acreditaram no meu projeto, acreditaram eu como vereador, que continuem acreditando, mas agora, ao direcionar para mim essa força, igual ficou me perguntando, cara, você vai sair candidato? Não vou sair candidato, mas você está apoiando o Ivan. Nós temos. Nós voltamos juntos, nós vamos fazer um mandato coletivo, um mandato Isso. participativo. Então, todas as ações que vocês acham que eu poderia contribuir para vocês como tendo um mandato, pode ter certeza que ela vai seguir, porque tendo o Ivan como um pré-candidato hoje, futuramente uma cadeira lá na Câmara, o trabalho vai continuar da mesma forma e vocês podem ter acesso a mim tranquilamente, que o acesso é livre entre eu e o Ivan, na pessoa do Kaká e todo esse grupo que a gente está formando aqui. A gente está no jogo, a gente quer vencer e a gente precisa de vocês. Se um dia vocês trouxeram credibilidade a mim com o seu voto, traga de novo, que o Ivan agora é o nosso pré-candidato e vou precisar da ajuda de vocês nessa caminhada. E é tão legal o que você está falando, Hugo. É tão legal o que você está falando, porque realmente hoje nós temos um grupo mesmo. É o time. É o time. Nós temos um timinho e todos do time já foram candidatos um dia. Sim. Né? As pessoas, Cacá, por que você não é candidato esse ano? Cara, eu participei das últimas 4 eleições, minha família, né, tá um pouco sobrecarregada com a questão eleitoral também. Tem também a igreja, tem o Ele Clama. Eu tenho esse ano trabalhado em outras frentes, mas eu tô 100% com o Ivan hoje. O Ivan é o jogador do grupo hoje, que foi, amanhã pode ser o Hugo, amanhã vai ser o Vantos, amanhã vai ser o Rogério. A gente tem um grupo mesmo, e esse grupo, ele é coeso, ele é um grupo unido. E o mandato do Ivan é o nosso mandato e é o mandato de vocês que acreditam na gente. E lembrando que o Ivan, hoje, do nosso grupo, é o cara mais preparado para Sem lidar com o dúvida, parlamento. sem Para dúvida. lidar com a Câmara e tal. Sem É o mais dúvida. preparado de nós, assim, para Exatamente. fazer esse trabalho. Então, Entendeu? o Ivan, ele vai ser, eu já falei aqui já, vai ser o melhor vereador de Contagem como vereador, não como um assistencialista, não como uma pessoa que está ali para poder fazer gracinha para as outras pessoas. Não, vereador que vai fiscalizar, que vai analisar o que o prefeito, a prefeita está fazendo, Legislar com vai independência, legislar, né? vai A trazer gente- propostas de
de Tem que ter leis essa para o coragem pra município, enfim, é isso que nós queremos. Ivanzão, nós acreditamos demais em você, você é íntegro, é honesto, é um homem de Deus, é um bom pai, e nós realmente estamos juntos esse ano e vamos trabalhar muito, já começamos a trabalhar. Convido vocês também que pode estar nos ajudando, que tem interesse, que acredita nesse grupo, que acredita em tudo que a gente tem feito aqui em Contagem ao longo desses anos, ainda sem mandato. Se quiser nas redes, chama aqui, chama no nosso Instagram, chama a gente no nossas redes sociais. Vem trabalhar com a gente, vem estar com a gente nessa empreitada de 2024. Amém? Beleza? Beleza. Obrigado, galera. Obrigado, Tamo no Kaká. Vamos aí, ó. Obrigado, É igual o Hugo. time de basquete, tipo assim, ó, 1, 2, 3. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Deus abençoe a todos. Valeu.